Para se defender de acusação de estupro, Neymar divulga conversa de WhatsApp com mensagens e fotos. Foi totalmente ao contrário do que falam. Agora, o jogador é investigado por vazar fotos íntimas. Durante o seminário do Tribunal do Júri, o presidente do Supremo destaca a importância de respostas rápidas para o bom funcionamento da Justiça Penal. Parceria entre a AGU, INSS e tribunais de justiça visam impedir o pagamento indevido de aposentadorias e pensões após a morte do beneficiário. Entre as alterações, a parceria deve reduzir o prazo de comunicação de óbitos entre cartórios e INSS de 40 dias para 24 horas. E na Semana do Meio Ambiente, vamos mostrar que o Brasil está entre os 46 países mais verdes do mundo. Mas isso não significa que fazemos a preservação correta sempre. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação contra o atacante da seleção brasileira, Neymar, para apurar uma denúncia de estupro feita por uma mulher. O jogador divulgou um vídeo se defendendo das acusações e, ao publicar as mensagens e fotos, pode responder por mais um crime. O vídeo foi publicado em uma rede social do jogador. Ele nega o suposto estupro e afirma que após se encontrar com a mulher, os dois continuaram conversando normalmente. E o que aconteceu, né, foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né, para provar que realmente não aconteceu nada demais. O encontro foi em um hotel em Paris há pouco mais de 2 semanas. Em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, a mulher de 26 anos afirmou que Neymar estaria embriagado e teria agido de forma violenta, obrigando a jovem a ter relações sexuais com ele sem o consentimento dela. Para se defender, Neymar mostrou o conteúdo de mensagens com a jovem e fotos íntimas dela sem mostrar o rosto. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação paralela do suposto estupro para saber se houve crime na publicação das imagens, já que o Código Penal define como crime a divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da vítima. A partir do momento em que ele borrou a foto, né, e também acabou ocultando ali o nome, ele utilizou-se de meios para impedir que ela pudesse ser identificada. Isso, segundo o que ele falou nas redes sociais, fez apenas com o intuito de se defender. Então, é preciso realmente que a polícia investigue qual foi a intenção, em que circunstâncias os fatos aconteceram. E se ficar provado, por exemplo, que houve uma falsa denunciação de crime, também haverá responsabilização por parte de quem foi lá e acabou o acusando devidamente de estupro. E a partir de hoje, o Jornal da Justiça, primeira edição, vai exibir uma série de reportagens sobre o meio ambiente. Na primeira reportagem, você vai ver que atualmente o Brasil está entre os 46 países mais verdes do mundo. Pois é, Galton, mas nem todas as áreas arborizadas do país são preservadas e cuidadas. As áreas verdes têm papel fundamental na composição dos centros urbanos. São consideradas o pulmão das grandes cidades. Esses espaços, muitas vezes escondidos entre as construções, são responsáveis por preservar parte da fauna e flora e ainda aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. Essas áreas, são importantes para a manutenção dos recursos naturais e também a preservação das espécies ameaçadas de extinção, bem como a recuperação dos recursos hídricos, proporcionando ambientes para sensibilização e educação ambiental, bem como a conservação da geologia, da geomorfologia e da arqueologia desses locais também. Bem como a conservação do meio ambiente para as populações tradicionais que utilizam desses espaços. A capital do país, Brasília, por exemplo, possui 265 milhões de metros quadrados com cobertura vegetal, onde abriga praças, parques, jardins e unidades de conservação.
A companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, Novacap, é a empresa responsável pela implantação e manutenção dessas áreas, que custam, em média, 66 milhões ao ano, apenas para a manutenção da roçagem. Essa manutenção é contínua, é dado como prioridade e é muito importante para toda a sociedade. É uma área verde diferenciada, né, totalmente voltada para o público que usufrui de todas as formas necessárias, através de ciclovias, através de parques, através das superquadras, que são cidade-parque, como realmente foi projetada. Hoje, o Brasil está entre os 46 países mais verdes do mundo. E, de acordo com o último levantamento do IBGE, realizado em 2010, as capitais mais arborizadas são Goiânia, Campinas, em São Paulo, e Belo Horizonte. Mas nem todas as áreas verdes do nosso país são preservadas e bem cuidadas como esta. A falta de um plano de manejo, que são os estudos técnicos ambientais de uma área específica para disciplinar o uso, pode trazer prejuízos ao meio ambiente, com a utilização inadequada do espaço, gerando um dano ambiental que pode ser irreversível. A Lei de Crimes Ambientais tem a previsão de pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas cumulativamente, por caso de dano a esse patrimônio público. A consciência e a educação ecológica são as principais ferramentas para evitar os danos ambientais e manter a qualidade de vida do nosso planeta. É uma extensão de casa isso aqui para nós. Porque se não preservar, esse negócio vai, né, acaba se definhando, sem ter condições da população ter um ar puro. E na reportagem de amanhã da nossa série, você vai saber como se livrar dos remédios vencidos, seringas e outros produtos farmacêuticos sem prejudicar o meio ambiente. Todos os anos, o Brasil gera 34 mil toneladas de medicamentos vencidos, mas descarta apenas 15 mil toneladas desses produtos nos postos de coleta seletivos. E começou hoje a Feira do Meio Ambiente, evento realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A feira tem o objetivo de proporcionar uma experiência que contribua para a construção de uma nova consciência sob a perspectiva da sustentabilidade. E o TJ da Bahia vai inaugurar hoje, na Praça de Servidores, na Praça de Serviços do edifício sede do Tribunal, um ecoponto com caixas de coleta para resíduos recicláveis. A ação segue até quarta-feira, Dia Nacional do Meio Ambiente. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou hoje em São Paulo do seminário Tribunal do Júri. O evento foi para tratar de gestão de processos, otimização de julgamentos e efetividade judicial. No seminário foram apresentadas experiências e propostas para melhorar o trabalho dos magistrados que atuam no Tribunal do Júri. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, reforçou que o bom funcionamento da justiça penal, com respostas rápidas e efetivas, contribui para um sistema prisional menos saturado e, por isso, mais justo. E no próximo bloco, reconhecimento de documentos que serão usados no exterior está mais acessível. Com o apostilamento de AIA, ficou muito mais sério, muito mais fácil e a despesa reduziu bastante. Dois municípios foram às urnas nesse domingo escolher novos prefeitos e vice-prefeitos. Confira. As eleições suplementares ocorreram em Juatuba, município de Minas Gerais, e em Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. No município fluminense, a chapa formada por Vantuil Medeiros Martins e Alexandre Carvalho foi eleita com quase 36% dos votos válidos. O motivo para a realização da eleição suplementar foi o indeferimento das candidaturas da então prefeita Ana Graziela Magalhães e do vice Leandro Coutinho. 5 candidatos concorreram ao cargo. Em Juatuba, 4 chapas disputaram as novas eleições. Antônio Adonis Pereira e Maria Célia da Silva foram eleitos, respectivamente, como prefeito e vice-prefeita, com quase 50% dos votos.
Eles assumem o executivo municipal após a então prefeita Valéria Aparecida dos Santos e o vice-prefeito Alcides Osório da Silva serem cassados por abuso de poder político e econômico. Os eleitos serão diplomados até o dia 21 de junho e ficam no cargo até 31 de dezembro de 2020. Burocrático, caro e demorado. Assim era o processo de reconhecimento de um documento brasileiro no exterior ou de documentos estrangeiros aqui no país. Graças a uma convenção coordenada e aplicada pelo CNJ, esta não é mais uma realidade. Em menos de um dia, agora o cidadão pode ter seu documento validado para ser usado no exterior. O último censo do IBGE indica que 500 mil de brasileiros vivem no exterior, a maior parte nos Estados Unidos. Mas o número real pode ser bem maior. O Itamaraty fala em 2,5 milhões de pessoas. Portugal se tornou um dos principais destinos. Quase 90 mil brasileiros moram lá oficialmente para estudar, trabalhar. E os que vão para Portugal ou outros países legalmente, como Helena, precisam preparar documentos. A jovem advogada vai fazer mestrado em Lisboa e, enquanto estuda, quer exercer a profissão. Isso é permitido, desde que ela leve a carteirinha da OAB devidamente reconhecida. Helena já tomou esta providência. Foi super fácil. Em menos de 15 minutos estava pronto. Foi só chegar no cartório da entrada, pagar a taxa, que foi feito na hora. Agora é só comprar passagem e ir embora? Como é que é? Agora é só ir para Portugal. O que a Helena fez se chama apostilamento e foi regulamentado por uma convenção da Haia, na Holanda. Este vídeo do Conselho Nacional de Justiça explica um pouco mais. Apostilamento nada mais é que a legalização de documentos produzidos no Brasil e destinados a produzir efeitos em outros países que também fazem parte da Convenção da Apostila da Haia. São mais de 110 países. E cada tipo de documento exige um cartório adequado. Qualquer cartório faz o apostilamento nos limites das suas atribuições. O que isso significa? Que se você quer apostilar uma certidão de nascimento sua para usar no exterior, você vai ter que ir no cartório de registro civil. O cartório de notas não vai poder apostilar essa certidão. Antes de o Brasil assinar a Convenção da Haia, o apostilamento era complicado, demorado e caro. O custo dessa toda a diligência anteriormente chegava em torno de R$ 1.500, só para um tipo de documento. Nesse caso, com o apostilamento de Haia, ficou muito mais sério, muito mais fácil e a despesa reduziu bastante. Claro que essas despesas vão variar muito de local para local. No próprio Brasil, há uma grande divergência de emolumentos de cada estado. Na média, o apostilamento varia de R$ 30 a R$ 100 reais. E é preciso lembrar, os documentos emitidos aqui só ganham validade lá fora se forem apostilados. A viagem em si, uma viagem de passeio, etc., não teria tanta necessidade. O aconselhamento, a orientação que nós damos é no sentido da pessoa que vai constituir algo fora, que ela vai morar ou vai exercer uma profissão fora. O ideal é que ele já saia do país com o apostilamento dos seus documentos, ou seja, com a certificação de validade, se ele vai para um país que tem esse reconhecimento. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Sérgio Coelho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí então que ficou muito mais rápido e também bem mais barato. Por que isso aconteceu? Bom, ficou mais barato e mais fácil porque agora os cartórios, quer dizer, é um serviço notarial. Antigamente você tinha na legalização dos documentos, que era o procedimento anterior à vigência da Convenção da Apostila, você envolvia os serviços consulares, envolvia, portanto, toda uma rede diplomática, uma rede consular, que demandava muito mais despesas e muito mais tempo para poder se legalizar um documento brasileiro para que produzisse efeitos no exterior. Portanto, Doutor Sérgio, pode concluir. Não, claro, portanto, é por isso, essa é a razão. Bom, é uma espécie de reconhecimento de firma, né? Vamos colocar assim. E quais os documentos podem ser apostiláveis? Exatamente. O apostilamento, ele é um reconhecimento de firma. O notário, ele reconhecerá a autenticidade daquela firma, daquela assinatura, daquele documento público ou particular e ele passará a ter efeitos no exterior. Essencialmente, qualquer documento público
O particular pode ser apostilado. Há alguns documentos, no entanto, que não podem ser, que são os documentos diplomáticos e consulares, eles seguem ainda um procedimento próprio, e aqueles documentos comerciais e mercantis que já não exigiam a legalização. Então, aqueles documentos alfandegários, né, que já a prática anterior não exigia. Então, esses permanecem sem a necessidade do apostilamento. Fora esse, os outros documentos podem ser apostilados. A gente viu aí na reportagem que a Helena ela fez todo o processo antes de viajar. E se a pessoa chega no local e percebe que faltou algum documento que está aqui no Brasil, como faz? Ela pode apostilar? Ela pode, mas o documento precisa ser apostilado no Brasil. Então, o procedimento seria ela mandar esses documentos para alguma pessoa de confiança no Brasil e essa pessoa, pelo menos o mais recomendável, seria que essa pessoa de confiança, o portador do documento, apostilasse no cartório esse documento. Alguns cartórios podem eventualmente disponibilizar o protocolo, o apostilamento via postal, mas ainda assim o mais recomendável seria que ela mandasse para alguém de confiança aqui no Brasil e essa pessoa fizesse o apostilamento e depois enviasse para ela no exterior. E esse apostilamento foi aprovado pelo grupo de Haia, né? O grupo da Haia. Por que foi aprovado lá? E esse grupo versa sobre vários assuntos que são medidas que visam justamente acelerar esses processos? O grupo da Haia, na realidade, é um foro internacional que discute diversos assuntos atinentes ao direito internacional privado. Congrega muitos países. A Convenção da Haia, por exemplo, hoje tem mais de 110 signatários. Então, é um grupo que se reúne periodicamente em Haia e discute assuntos dos mais diversos no campo do direito internacional privado. Do grupo da Haia surgiram outras convenções, como a Convenção Internacional sobre Prestação de Alimentos no Exterior, a Convenção Internacional sobre Sequestro, a Convenção de Adoção. E depois de feita a convenção, ela foi ratificada pelo Brasil, internalizada. Em 2016, ela passou a viger aqui no Brasil. São mais de 111 países que fazem parte. Mais de 111 países que fazem parte. Para um documento ser reconhecido, apostilado, né, quer dizer, apostilado e produzir efeitos apenas com a apostila, os dois países precisam ser membros da convenção. E o apostilamento só pode ser feito com documentos brasileiros, né? Tem esse aspecto. No Brasil, sim. Os cartórios brasileiros, as autoridades brasileiras, podem apostilar documentos brasileiros. Um documento estrangeiro deve ser apostilado no país de origem, e aí ele poderá valer nos outros países membros da convenção. Lembrando que é um serviço que é feito só nos cartórios. Nos cartórios para os documentos. Os documentos judiciais, eles seguem um outro trâmite. Eles têm uma autoridade específica designada pelo CNJ, a autoridade judicial, mas os documentos particulares são feitos, o apostilamento deles é feito no cartório. Ok, doutor Sérgio Martins, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma atendente não precisa devolver nos autos de execução os valores recebidos a mais em uma reclamação trabalhista ajuizada por ela contra o Banco Bradesco. A ex-empregada atuou no Banco Bradesco de 2006 a 2014. Ela recebeu cerca de R$ 4.000 a mais do que havia sido calculado na ação trabalhista. Por essa razão, foi determinado em primeiro grau que fosse restituído o valor à empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença. A profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Disse que os valores recebidos a mais não poderiam ser cobrados nos próprios autos da execução, uma vez que foram recebidos nos exatos termos homologados pelo juízo executório. No recurso de revista, ela solicitou que fosse cassada a ordem de devolução da quantia recebida a mais. O relator do recurso, o ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que nos termos da jurisprudência do TST, não é possível a devolução dos valores neste caso, sob pena de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Segundo ele, a restituição só pode ser pleiteada por meio de ação própria. No caso da atendente, o instrumento cabível é a ação de repetição de indébito. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, a iniciativa pretende dar mais agilidade na comunicação de óbitos para evitar possíveis fraudes. A Advocacia Geral da União e o INSS estão buscando parcerias com os tribunais de justiça estaduais para alterar a lei e dar mais agilidade nessa comunicação.
tecnologia como aliada para evitar prejuízos na Previdência. A Advocacia Geral da União e o INSS buscam parceria com o Judiciário para agilizar a comunicação de óbitos entre cartórios e o INSS. A iniciativa pretende evitar o pagamento indevido de aposentadorias e pensões. 1,3 bilhão de reais é o prejuízo anual do INSS por causa de benefícios pagos indevidamente, como pensões e aposentadorias de falecidos. O registro de óbito deve ser feito no cartório e, a partir daí, deve ser comunicado aos demais órgãos, como Receita Federal e INSS, para dar baixa nos dados do falecido. Uma lei de 1994 determina que os cartórios devem fazer essa comunicação até o 10º dia de cada mês para informar sobre nascimento, casamento e óbito. Esse prazo de comunicação pode levar até 40 dias, o que abre espaço e tempo para fraudes no pagamento de benefícios. A lei é de uma época em que a internet não era tão acessível e a comunicação entre cartório e INSS era feita por meio de CD ou disquete. Isso levava tempo e dinheiro. Atualmente existe um sistema informatizado que permite a comunicação de 97% dos cartórios do país com o INSS e, por isso, já é possível fazer essa comunicação de forma mais rápida. Mas o problema é que os cartórios estão submetidos à lei antiga e não são obrigados a informar imediatamente. Por isso, a Advocacia Geral da União e o INSS estão buscando parcerias com os tribunais de justiça estaduais para alterar a lei e dar mais agilidade nessa comunicação. Os tribunais estão baixando provimentos para que os cartórios enviem a informação do óbito em até 24 horas, né, do registro. Hoje os cartórios contam com a tecnologia, eles comunicam esses óbitos através de um sistema próprio criado pela Dataprev, que chama CIRC, e através da internet esses cartórios teriam condições de comunicar num prazo menor. No Distrito Federal, a Corregedoria de Justiça já abaixou um provimento reduzindo esse prazo para o 1º dia útil subsequente do registro do óbito. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Maranhão e Paraná também já agilizaram o comunicado. E os próximos estados a aderirem aos novos procedimentos são Pará, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isaac acabou de perder o pai de 79 anos que sofreu um acidente vascular cerebral. O pai era aposentado e, por isso, tem que comunicar o INSS para dar baixa no benefício. Para Isaac, essa desburocratização facilita resolver problemas em momentos difíceis. Vai num lugar, vai em outro, e aí só dificulta, né, a vida da gente. A gente já passa por um momento difícil, né, nesse momento, e ainda ter que correr atrás dessa burocracia toda ia facilitar demais. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente traz estatísticas preocupantes para o país. Uma delas revela que grande parte dos jovens, até 14 anos, está em situação de pobreza ou extrema pobreza. O levantamento engloba 5 regiões do Brasil e utilizou 31 indicadores, como o trabalho e a mortalidade infantis e a gravidez na adolescência. Os resultados mostram que 20 milhões de crianças estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. As regiões que lideram este ranking negativo são Norte, Nordeste e Sudeste. A maioria dos jovens é negra e vive na periferia. Para a administradora executiva da Abrinq, é necessário empenho de todos os setores da administração pública. É importante que esses gestores, ao planejar a sua atuação, a sua gestão, através do plano plurianual de cada nível da federação, que eles considerem esses dados de forma que a priorização seja exatamente para os grupos que concentram esses piores números, de forma que a gente consiga, através das políticas públicas, reduzir as desigualdades sociais. A realidade enfrentada pelos jovens traz desafios para a sociedade e para o Estado. É que a pobreza na infância é mais difícil de ser superada se comparada aos casos envolvendo adultos, já que crianças e adolescentes precisam de assistência especializada, que em muitos casos não é oferecida da forma como deveria. O estudo é uma ferramenta importante para estabelecer políticas públicas eficientes que vão ao encontro da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia é evitar que as futuras gerações sofram o mesmo problema. Esta advogada explica: com a situação enfrentada pelos jovens,
todo o país é prejudicado. A partir do momento que nós temos crianças e adolescentes crescendo dessa forma, nós teremos uma sociedade mais violenta, mais desigual, menos plural, mais desrespeitosa. Nós temos que olhar essas crianças e adolescentes e promover mecanismos realmente de inserção social para que elas cresçam de uma forma diferente e tenham acesso a questões básicas de dignidade humana. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Lembrando que você pode rever o jornal e também os programas da TV Justiça no nosso canal no YouTube. O endereço é o TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.